Bom, hoje nós queremos então pedir ao Senhor essa primeira bênção desse ano novo, pedindo ao Senhor que nos dê um caráter, um bom caráter. E aqui é interessante que a gente possa entender duas coisas: caráter, personalidade, temperamento. Caráter é uma coisa que a gente não pode abrir mão dele nunca, porque caráter tem a ver com ética e tem a ver com moral. O nosso caráter, ele é formado pela nossa ética e pela nossa moral. Quando nós falamos que uma pessoa é mau caráter, por que ele é mau caráter? Porque logo na nossa mente nós logo interpretamos que essa pessoa é uma pessoa sem ética, uma pessoa sem moral. Aliás, ele pode até ter ética e pode até ter moral. Ele só não usa, só isso. Ele não usa isso. Por isso nós dizemos que essa pessoa é uma pessoa que é mau caráter. Ele não usa daquilo que ele tem, daquilo que ele aprendeu, ou daquilo que ele deveria possuir e usar no seu dia a dia. E caráter, moral, ética, tem a ver com aquilo que a gente também, ao longo da nossa vida, foi aprendendo sobre isso. E vai usando, né? Mas ética e moral, por mais que a gente fale assim, eu não aprendi. Mas ao longo da vida da gente, mesmo na prática do dia a dia, tem valores éticos e morais que não precisaram você frequentar uma escola, participar de alguma coisa assim, que na convivência do dia a dia você vai, como a gente costuma dizer, aprimorando isso e você vai aprendendo isso ao longo da sua vida. Então o valor ético e moral, por mais que você não tenha estudado, por mais que você não tenha, de alguma forma, tomado ou apropriado desse conhecimento, você tem pelo dia a dia da vida prática. Agora, nós também queríamos, nesse momento que a gente tem para falar, de 4 coisinhas básicas, são 4 tipos de temperamento que as pessoas, que nós temos, todos nós temos. Eu peço desculpa porque eu sei que eu vou ser muito rápido na fala aqui, porque o nosso tempo não é o mesmo que eu tive para desenvolver esses 4 temas no programa que a gente tem na rádio toda quarta-feira, mas eu vou tentar nesse tempo aqui falar. Como o padre disse no início, todos nós, existem 4 tipos de temperamentos, mas cada um de nós possui no mínimo 2 deles. Alguns possuem 80% de um, 20% de outro, mas 2 desses temperamentos a gente sempre tem. E é interessante a gente conhecer, para que a gente não fique cobrando uns dos outros, atitudes, gestos e isso, coisa que não é do temperamento daquela pessoa. É claro que, vou repetir, temperamento a gente não vai mudar, mas a gente pode controlar. Um dia uma pessoa mandou uma coisa na rádio, assim, na gospel, mas tem muita gente que agora está se escondendo atrás do temperamento, para dizer que é assim, 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 mas eu sou assim. Não, a gente também não pode sofrer da tal síndrome de Gabriela, Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Não tem uma música que fala assim? Talvez os mais novos não lembrem, mas os mais de idade, como os músicos, Então, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, não é verdade. A gente pode mudar, mas para isso, como o padre disse, a gente precisa se conhecer. E precisa ser sincero, eu tenho essa atitude, eu faço assim, eu reajo assim, Por exemplo, são 4 temperamentos: o sanguíneo, o melancólico, o fleumático e o colérico.
São 4. E desses 4, um deles você é mais evidente, mas com certeza você tem o outro. Eu vou começar do que o povo mais gostou na rádio, que foi o colérico. Quem é o colérico? O colérico é aquela pessoa que de comportamento, ele é extremamente agitado. Sabe uma pessoa extremamente agitada? Que já chega agitando todo mundo. Ele é agitado, ele é... E não sei o que, tá, né? Pensa uma pessoa assim para a vida de oração. Rezar o terço para ele é uma tortura. Ele até reza, mas é uma tortura, porque meia hora rezando, parado num lugar, a adoração eucarística para ele, que aquilo não passa. Ele fica ali 30, 20 minutos, mas para que eu tenho que fazer 20, 30 minutos de adoração? Você podia estar fazendo outra coisa. Uma pessoa que é do temperamento colérico, ele troca, com certeza, qualquer coisa que ele tenha que se movimentar, a não ter que ficar sentado. Vir à missa, participar da Santa Missa por 1 hora, que tortura é para algumas pessoas. Né? Nossa, mas 1 hora sentado? Tem certeza? Né? Então, ele não gosta desse tipo de atividade, que exija que ele fique sentado, que exija que ele fique muito tempo parado. Ele tem que, sabe aquelas pessoas que parecem, a gente fala que tem formiga, que não fica sentado, que não fica parado, que ele não consegue ficar num lugar só? Pois é. Sabe aquelas pessoas que, tanto esposa quanto esposo, chega em casa, né, com um lindo, a esposa, eu vou dar exemplo, o homem é mais esse temperamento, né? É mais masculino. A esposa chega, decora a casa, coloca lindas flores na casa toda. Aí o marido chega do trabalho, senta no sofá, joga o sapato para um lado, a meia por outro. A esposa está esperando. Vamos ver o que ele vai falar, né? O vaso de flor, né? Bem, você viu alguma coisa de diferente na nossa casa hoje? A televisão parece estar torta, né? O colérico é incapaz de perceber esses detalhes. Ele não consegue observar isso. É por quê? Porque simplesmente o temperamento dele, as coisas como ele concebe, foi feito para que ele tenha o olhar muito fixo numa coisa muito prática. Então, para ele, as coisas têm que ser muito práticas. Ele não vai observar que você colocou um vaso de planta aqui, não vai. Aí você vai falar assim, mas então quer dizer que eu vou ter que aguentar esse tipo de coisa? A esposa vai pensar, o resto da vida? Não. Estou dizendo que você tenha que desistir de falar isso para o seu esposo, ou para a sua esposa, que ele precisa mudar nisso, não. Mas entenda que isso também é uma coisa que faz parte do temperamento dele. Agora imagine só, a pessoa que colocou lá, a esposa linda, maravilhosa, que enfeitou, né, a casa com lindas flores, ela é do temperamento melancólico. E o esposo é do temperamento colérico. Aí quando ela perceber que o esposo não deu a mínima, mas a mínima da mínima para as flores que ela colocou ali, o que ela vai começar a fazer? Ela vai o quê? Chorar. Insensível. Agora vamos pensar se fosse o contrário. Se fosse a esposa colérica e o marido melancólico. O marido preparou o jantar naquele dia, foi lá, fez tudo certinho, e esperando a esposa chega, olha, o que aconteceu hoje? É meu aniversário, eu não sei? Né? Aí ela começa a questionar o marido, e o marido olha e fala,
Não, bem, eu quis te agradar. E ela vira e fala assim: você fez essa bela comida? Fiz. Mas você lavou a louça, né? Você não deixou nada para me lavar depois, não, né? Agora, nesse caso, quem ficou magoado foi o esposo. E aí, esses pequenos detalhes do dia a dia, que fazem parte também do nosso temperamento, faz com que nós vamos nos tornando, às vezes, com pequenas coisas, insensíveis uns com os outros. Por isso que eu confirmo aquilo que o Padre Oscar falava no ato penitencial: nós precisamos fazer o quê? Nos conhecer. Olha o que eu tenho atendido de casais, que o grande problema é o quê? Diálogo. Os casais não se falam, os casais não se conversam, eles não falam daquilo que eles gostam, nem daquilo que eles não, e muito menos eu fiquei chateado, ou eu fiquei magoado com aquele seu gesto, com aquela tua fala. Aí um não sabe, o outro também não sabe, e no final eles estão brigando, estão discutindo. Como é que eu vou viver com esse meu marido que é insensível, que é não sei o quê? Quando você começa a conhecer o temperamento das pessoas, você já começa a entender as suas reações. Você começa a entender que essa reação dele é previsível, não é normal, mas é previsível que ele tenha essa atitude. Talvez o seu esposo é desse tipo de temperamento, de um colérico, e você está aí a vida inteira tentando chamar ele para rezar um texto e ele nunca vai. Aí você está doidinha para pegar o pescocinho dele, dar uma bela torcidinha assim para um lado, porque ele não faz, ou ele nunca está junto com você. E você nunca percebeu que estas coisas não são importantes para eles. Aí você fala: ai, padre, então ele nunca vai se converter? Vai mudar? Vai, mas eu vou responder aquilo que um dia a minha avó disse para o meu avô, quando eles completaram 70 anos de casado. Perguntei para minha avó assim: vó, qual que é o segredo de um casamento durar 70 anos? Minha avó respondeu 3 coisas. A primeira, qual que é, vó? Paciência. A segunda, paciência de novo. E a terceira, muita paciência. Minha avó respondeu que para um relacionamento durar 70 anos, você tem que ter muita paciência. Coisa que a gente não tem. Coisa que o mundo moderno hoje nos ensina a não ter paciência nenhuma. Então, a gente precisa ter paciência. As pessoas precisam ser transformadas, né? Para o colérico que tem essa dificuldade de se concentrar em coisas muito simples, para ele as coisas são muito práticas, e ele foi feito para grandes atividades, ele foi feito para coisas agitadas, é isso que ele gosta de fazer, é isso que ele tem ânimo. Sentar, parar, conversar, fazer isso. Para ele crescer na vida espiritual, ele vai ter que ser radical na vida dele. Se para um fleumático e para um melancólico, rezar, parar, passar horas e horas na frente do Santíssimo, rezar o rosário de uma vez só, fazer coisas assim, é muito fácil. Para o colérico e para o sanguíneo, isso é um grande sacrifício. E se você não entende isso, a gente começa a cobrar uns aos outros. E aí começa estas brigas, mas por quê e tal. Não, a gente precisa entender que o sanguíneo e o colérico são assim. Mas não é que a gente quer que a pessoa continue assim, mas a gente precisa compreender que isso faz parte do temperamento da pessoa. As reações deles são assim. Tem coisas que para o melancólico e para o fleumático,
ele se sensibiliza com aquilo, o colérico passa por cima. Não que ele não seja sensível, mas é que para ele estas coisas não são as coisas de maior valor para ele. Para mim é, para o outro não é. Né? Reação de um colérico quando recebe uma notícia de falecimento de uma pessoa. Sabe que fulano faleceu? Sério? É. Nossa, que coisa. Isso é um colérico e um sanguíneo, recebendo a notícia de um falecimento. Um melancólico, não. Faleceu, não acredito. Verdade, ele quase chora. Né? Mesmo a pessoa não sendo alguém da família dele. Porque estas coisas para ele são de grande... têm um certo valor. Para o melancólico, ou para o colérico e para o sanguíneo, não. Mas isso faz com que eles sejam pessoas insensíveis? Não. Mas a reação deles são essas. Aí você vai falar assim, será que eu sou o quê? O fleumático, por exemplo, né? Reação de um fleumático diante, está caindo a tempestade. Entenderam? A chuva está caindo. Aí começa a vazar água dentro da sua casa. Aí tu chama o seu marido ou chama alguém que é desse temperamento. Está caindo água dentro da casa. Sério? E aí tu espera dele aquela reação para ver o que ele vai fazer. Ele devolve a pergunta para você. E o que a gente vai fazer? Né? Você esperando que ele respondesse para você assim, a gente vai fazer, vamos fazer isso. Ele devolve a pergunta para você. E agora? O que a gente vai fazer? Ou então você está esperando uma reação super rápida dele e ele te responde, tem que ver, né? Como é que a gente vai fazer? Você chega, aí chega veja que legal. Eu gosto de pensar nisso. Chega o colérico, cheio de planos, cheio de projetos, e apresenta para a esposa que é melancólica. Então, meu bem, o que você acha? Nós vamos comprar essa super casa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Mas a gente vai dar conta de pagar? Eu estou te falando, já fiz todas as contas, o nosso salário vai dar nisso, vai dar naquilo, você vai ver, nós vamos mudar de vida. E ela olha para ele e fala assim, não vai dar certo. Bem, mas eu estou te falando, as contas estão aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas e a pandemia? Não, meu bem, já fiz as contas, mas segunda-feira o comércio vai fechar bem. Quer dizer... Fica a dica aí. Então, as reações são diferentes. Você já imaginou um médico fleumático? Já? Doutor, o paciente está morrendo, uma parada cardíaca, o que a gente faz? Calma, vai dar certo. Doutor, qual que é a próxima? Calma, parece que quem tomou noradrenalina foi você. Calma, vai dar certo. Você acha que o médico com esse tipo de temperamento ia dar certo? Num pronto-socorro, acho que não. Mas pode ser que ele seja de um temperamento assim, mas que o meio de trabalho dele tenha tornado ele um tanto quanto acelerado demais. E aí o que acontece na sociedade que a gente vive hoje em dia? As pessoas muito assim, aceleradas, com essa correria da vida que a gente está levando, elas são muito o quê? Valorizadas. São muito valorizadas. Infelizmente, o tempo e o jeito que nós estamos vivendo hoje faz com que estas pessoas que são coléricos, que são sanguíneos, sejam pessoas muito valorizadas nas empresas, nas famílias,
Mas eu digo para vocês, se quem é desses dois temperamentos que eu acabei de dizer, que tem essas características de serem pessoas muito aceleradas, não tomar cuidado, se elas forem líderes de equipe, se elas forem coordenador de pastoral, se elas forem chefe de algum setor na empresa, e ela não trabalhar isso, ela não sabe o rastro de pessoas machucadas que ela vai deixando ao longo do seu caminho. Se você não toma conhecimento disso, se você não procura mudar isso, você vai deixando um rastro de pessoas machucadas atrás de vocês por coisa muito simples, né? Às vezes a gente na correria, acho que o padre Oscar nem tanto, ele é calma, ele que é melancólico, né, de temperamento, acertei, né? E aí, às vezes eu sou assim, eu dificilmente, e isso sempre me acontece. Quando eu tenho um objetivo, por exemplo, eu desço do carro e tenho que vir para cá, certo? Então eu desço do carro, tenho que vir para cá, o meu objetivo é vir para cá. Às vezes as pessoas vão me cumprimentando no meio do caminho, eu nem lembro quem foi. Isso quer dizer que eu sou sem educação, que eu não queria cumprimentar ninguém? Não. Mas eu sei que isso é um defeito que eu tenho. Eu estou falando isso publicamente. E eu sei que eu tenho que parar, eu sei que eu tenho que dar atenção, eu sei que eu tenho que cumprimentar, porque na minha cabeça o meu objetivo é sair de lá e vir para cá. Porque eu estou vindo para celebrar a missa. Só que ao longo do caminho as pessoas te olham, eu nem vi quem foi que falou comigo. Oi, Aí depois, padre, eu encontrei com o senhor lá na Gospa. É? Verdade. O senhor me falou isso. Falei? Que hora que foi? Uma hora que o senhor estava passando. Não vi. Sou eu. E eu sei que isso é um defeito que eu tenho que corrigir. E às vezes isso me custa muito. Porque eu fico assim, eu queria chegar no meu carro logo e me parar aqui. Aí eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. Isso são as minhas reações. E eu estou confessando isso publicamente. Se eu não procurar mudar isso, eu posso deixar um monte de gente o quê? Chateada comigo. E eu nem sei que eu fiz isso com elas. Simplesmente porque eu olhei, passei, não cumprimentei. Né? Eu acho que o padre não é assim. Eu acho que o padre Oscar, ele vem, cumprimenta todo mundo, atende todo mundo. Eu não sou assim. E às vezes as pessoas ficam com raiva da gente. O senhor passou perto de mim e nem me olhou. Verdade. A máscara agora é bom que dá uma disfarçada, né? Ninguém te vê direito, né? Você nem sabe quem que é. Mas no fundo, a gente acaba deixando, vou repetir, um rastro de pessoas ofendidas que você nem sabe que estão ofendidas com você. Simplesmente porque você passou e não quis cumprimentar. Não é que você não quis. Eu simplesmente, por causa dessa coisa, eu não cumprimentei ninguém pelo caminho. Na minha comunidade, às vezes isso acontece muito com as pessoas que moram com a gente. Nossa, você chegou, nem bom dia deu, nem, né? Mal falou, passou perto da gente, não sei o quê. Porque eu tenho esse defeito. Se eu tenho que sair de A e ir para B, eu vou de A para B e eu esqueço até o que tem no caminho. Mas eu sei que eu preciso corrigir esse defeito. Senão, eu repito, a gente vai deixando um rastro de pessoas magoadas que você nem sabe que magoou. E as pessoas, às vezes, acham que você fez aquilo de propósito. E não é. Por isso que a gente precisa se conhecer. Você vai me perguntar assim, você deve estar na curiosidade. Padre, qual que é o seu temperamento? Eu sou sanguíneo. Olha, gente, eu vou confessar outra coisa publicamente.
Para mim, quando eu comecei verdadeiramente a minha caminhada, de fato, como era difícil fazer novena. Como era difícil fazer. Era uma luta muito grande, por exemplo, para mim rezar o rosário no começo. Porque eram 3/3. Eu dizia, 3/3, meu Senhor. Quanto sofrimento isso era para mim no começo. Lá com os meus 16 anos. Aí eu tive junto com as minhas irmãs, eu falei com elas assim, não, a gente precisa arrumar um jeito. Aí a gente rezava os 3 de uma vez. De uma vez só, pronto. Foi assim, eu fui trabalhando isso dentro de mim. Novena, nossa, como era difícil terminar uma novena. Chegava no 7º dia, eu abandonava ela. Ai, novena, aí tinha que começar tudo de novo. Por quê? Porque para mim, Jesus. E quando eu comecei a fazer a adoração eucarística, na minha cabeça passava 300.000 coisas assim, ó. Eu tenho isso para fazer, tenho aquilo outra coisa para fazer, eu tenho isso para resolver. Aí eu olhava para Jesus. Aí abaixava a cabeça, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para resolver. E levantava a cabeça. Esse foi o meu grande sofrimento no começo de caminhada, com todas estas coisas que exigia de mim, o quê? Que eu ficasse parado. Meu primeiro retiro de silêncio. 7 dias, meu Senhor. Eu só não falava, mas dentro aqui tinha alguém que ficava gritando o tempo inteiro. Silêncio para quê? Eu falava com o olho, eu falava com tudo que vocês imaginar. Por quê? Porque era sofrimento para mim, parar, fazer novena. Porque o sanguíneo tem disso. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma para rezar o rosário. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma para ficar 1, 2, 3 horas fazendo adoração eucarística. Não tenho dificuldade para fazer um retiro de silêncio, mas eu precisei fazer o quê? Eu precisei mudar muito porque para mim isso não fazia sentido. Como eu falei, na hora da adoração, o que eu tive que começar a fazer? Conselho do meu diretor espiritual, leva um bendito de um caderno. A hora que as coisas começarem a aparecer na sua cabeça, o que você faz? Escreve. E assim eu fui fazendo. Até o dia em que depois eu comecei a fazer a adoração e não me vinha mais nada destes problemas que eu achava que tinha que resolver, que é assim, você acha que você tem muitas coisas para resolver, isso é a cabeça de quem é do temperamento colérico e sanguíneo, ele acha que o mundo inteiro depende dele, e que ele vai resolver os problemas do mundo inteiro, Seja que no campo social, no campo da política, o sanguíneo e o colérico acham que eles vão resolver tudo. Vocês querem saber qual que é o temperamento dos políticos? Acabei de dizer. A maioria deles são sanguíneos. Eles acham que eles vão resolver o problema do mundo inteiro. Pode deixar que no próximo ano eu, como prefeito, vou mudar isso, vou mudar aquilo. E o que acontece? Nada. São tudo sanguíneos. Eles acham que eles vão mudar os problemas do mundo e não fazem nada. Melhor seria que eles fossem melancólicos. Entenderam por quê? Prefeito, nós temos isso e isso para resolver, acho que não vai dar certo. Não, é assim. Se os prefeitos fossem... Porque pelo menos a gente sabe que eles não vão fazer, Não, mas todo o sanguíneo, ele é extremamente político. Ele é extremamente político. Porque ele precisa disso. E repito, e na caminhada espiritual, ele precisa começar de poucos momentos, mas ele tem que fazer esta violência, o sanguíneo e o colérico, de parar para rezar,
né? Os grandes, né? O padre Paulo Ricardo ensina que duas coisas para o sanguíneo e para o colérico aprenderem a trabalhar isso no temperamento deles. Eles precisam ler duas coisas só, muito simples: a Bíblia e a imitação de Cristo. Se ele conseguir ler a Bíblia e a imitação de Cristo, ele vai conseguir moldar o temperamento dele. Aí do outro lado você tem os dois que são um pouquinho mais devagar, que é o melancólico e o fleumático. Aí do contrário, você precisa ajudar ele a ser mais positivo, você precisa ajudar ele a ser mais rápido na execução dos seus trabalhos, porque isso é um grande defeito do temperamento fleumático e do melancólico. Ah, tá, vou fazer. E ó, espera. Não, mas eu não gosto de entregar as coisas mal feitas, é por isso. Isso é a desculpa do melancólico e do fleumático. Mas eu te pedi isso faz 30 dias, mas eu não gosto de fazer mal feito, é por isso. Isso é a desculpa deles. Aí você já imaginou um fleumático casado com um colérico? Bem, tá vazando o telhado. Tá bom, amanhã eu olho. Tá chovendo, tá entrando água na casa. Bota um balde lá, daqui a pouco para. Entenderam? Aí a mulher quer matar o esposo, porque ele não foi lá olhar a desgrama do telhado que está vazando, tipo, né, o balde está aqui e tal, né? Ou ao contrário, queria que ele fizesse isso, mas ele não fez, queria que ele falasse alguma coisa, enfim. A gente precisa se autoavaliar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Senão, eu repito, volto lá aquilo que o padre Oscar dizia no ato penitencial. Nós não nos conhecemos e começamos a cobrar dos outros, porque a gente não se conhece, logo a gente também não conhece os outros. A partir do momento que eu começo a me conhecer, eu também começo a conhecer os outros, e eu passo a ter um pouquinho mais de misericórdia uns com os outros. Isso não quer dizer que vocês têm que aceitar que, por exemplo, essas coisas que eu falei de mim. Não. Mas a gente precisa respeitar os limites uns dos outros. Até o ponto de que, trabalhando isso, pedindo a Deus, rezando, né? Fazendo com que, trabalhando, forjando, né, o nosso caráter nesse sentido também, a gente vai crescer juntos. Mas para isso a gente precisa ter muita paciência. Senão a gente vai começar a cobrar uns dos outros, né? Eu poderia citar vários exemplos que eu tenho, mas eu não vou fazer, para não alongar demais, mas de pessoas às vezes que se acompanham. Mas por quê? Porque às vezes nós começamos a focar, né? A focar a nossa vida e algumas outras coisas, em coisas que não vão te ajudar a crescer na vida e no caminho espiritual. Por isso que a gente precisa realmente se conhecer de verdade. Para ninguém ficar cobrando um dos outros de modo exagerado, mas a gente precisa cobrar uns dos outros de modo que a gente ajude um ao outro a crescer. Né? Senão, vou repetir, seja que casamento, seja que vidas nas paróquias, nas comunidades, o dia que você passar a conhecer, fazer um estudo aprofundado desses temperamentos, o que vai acontecer? Você vai entender que determinadas funções você não pode dar para aquela pessoa. Entenderam? Você tem um trabalho que exija uma rapidez na execução dela, tu vai entregar para um melancólico? Não vou.
eu sei que esse trabalho não vai sair. Eu vou dar para uma outra pessoa. Para ele, que precisa de, como ele mesmo disse, de fazer uma coisa mais devagar, mais bem feita, eu dou outra coisa para ele. Senão nós ficamos nos torturando, nos machucando, nos cobrando uns aos outros, pensando que nós somos iguais. Sim ou não? Vocês têm consciência disso? Mas vocês já repararam que nós cobramos uns dos outros, que a gente seja todo mundo um igual ao outro? A gente cobra um do outro, e aí a gente cria modelos e cria estereótipos dizendo assim: esse tem que ser assim, esse tem que ser assado, esse tem que ser daquele jeito. E não é verdade. Nós somos todos diferentes. E nós temos reações diferentes. Nós gostamos de coisas diferentes. Eu chego para os mineiros e digo assim: que maravilha comer no domingo um frango com quiabo e angu. E os mineiros, Fala isso para um paulista, ele, a reação é outra, né? Fala isso lá no Ceará, A gente é igual? Não. Mas nós cobramos dos outros desenvolvimentos e reações muito parecidas. Ninguém é obrigado a gostar do jeito que eu falo, do jeito que eu prego, do jeito que eu celebro a missa. Mas a gente vive fazendo o quê? Comparações entre os outros. O padre Oscar é italiano, então ele é mais chique, e não sei o quê. O padre Luiz Fábio é mineiro, né? E aí pronto, então ele é italiano, ele é mais chique, e eu sou mineiro, né? Uai, né? Sotaque diferente. Ele fala italiano, eu não falo niente, nem nada. Né? Então, a gente começa a fazer esse tipo de comparações. E por causa dessas comparações, nós começamos a nos machucar, nos maltratar uns aos outros. Eu costumo dizer que no mundo, não só no Brasil, que no mundo, se a gente entendesse o que significa preconceito de verdade, a gente ia parar com um monte de coisinha que a gente vê por aí. A gente fica com dizer de preconceito de raça, de cor, de que mais? Né? Mas nós às vezes somos muito mais preconceituosos com outras coisas até do que com cor, com raça, com isso, com aquilo outro. Às vezes a gente é muito mais preconceituoso do que a gente imagina. Né? Às vezes a gente vive e convive até bem com algumas coisas, com outras de jeito nenhum. Né? Por isso que a gente precisa se conhecer. Como disse o padre no começo, de um grande filósofo: conhece-te a ti mesmo. E aí, mas Jesus ele resumiu bem: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E termina dizendo isso: a gente não se ama, como é que a gente vai amar os outros? Como é que a gente vai amar os outros? A gente não se conhece. Você acha que eu quero conhecer o outro? De jeito nenhum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.